E aí, será que vale a pena ter um arquiteto na sua obra? Será que ele vai sair como um gasto ou como um investimento? Qual que será o melhor momento para ter o arquiteto? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Meu nome é Lucas, eu sou fundador do Projeto Celular e meu objetivo aqui é conversar com você e trazer formas práticas e dinâmicas, coisas para o dia a dia, para te ajudar a ter o imóvel dos seus sonhos. E para começar falando sobre isso, eu queria trazer aqui algumas vantagens e quando que é legal você ter um arquiteto. Bom, primeira coisa que seria muito bacana você ter um arquiteto é quando você não tem tempo. Se você não tem tempo nenhum e está correndo muito, se o dia a dia é muito dinâmico, o seu trabalho é muito corrido e você não tem tempo de visitar fornecedores, essa é uma ótima vantagem ter o arquiteto. Por quê? O arquiteto você pode contratar ele de duas formas. Você pode ter o arquiteto para desenvolvimento de projeto e você pode ter o arquiteto para o acompanhamento de obra. Então aqui é diferente um do outro. Porque o que acontece? A maioria das pessoas elas contratam o projeto do arquiteto. O projeto do arquiteto não necessariamente é tão importante. Arquitetos, não me matem, tá bom? Eu sei que vocês têm toda a função e todo o trabalho que vocês fazem para elaborar um projeto lindo, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. O que acontece? Quando você vai contratar um arquiteto, o arquiteto ele vai ter uma visão do macro, desde o revestimento que vai na sua casa até a última demão de tinta. Então ele vai ter uma ideia geral do projeto. Só que geralmente os projetos arquitetônicos eles acabam tendo um custo maior para serem executados. E tudo bem por isso, porque o layout vai ficar muito melhor do que se você pensar sozinho. Só que o que acontece? Se você não tiver tempo, independe a questão de layout ou não, investimento ou não. Porque se você não tem tempo, significa que a sua hora é muito cara. E se você não tem tempo, vale a pena investir no arquiteto, porque ele vai te ajudar em todos os processos, mas não só na parte de projeto. Então, na hora que você for contratar um arquiteto, se a sua questão é não ter tempo, não contrate o arquiteto só como projeto. Contrate o arquiteto para fazer toda a parte de projeto e acompanhamento de obra, porque na verdade o momento mais crucial para o arquiteto é no acompanhamento de obra, porque o acompanhamento de obra é onde vai de fato acontecer os problemas. E eu vejo muita gente contratando só a parte de projeto. A parte de projeto ela é importante sim, mas existem algumas outras formas de você ter um projeto maravilhoso e com um baixo custo. Eu vou deixar essa dica por último para você acompanhar comigo até o final, mas eu quero mostrar para você que a parte do arquiteto ela é fundamental na parte do processo de obra e escolha de fornecedores. Mas se você só quer ter um projeto lindo e maravilhoso e executar e não vai ter o acompanhamento de obra, eu tenho uma dica fundamental para você que eu vou deixar lá no final, tá bom? Então vamos voltar aqui. Qual que é o momento ideal para você curtir o vídeo? Agora! Então a primeira coisa que você vai fazer é curtir o vídeo. Curte, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer, porque eu venho trazendo muito conteúdo de valor igual a esse que vai te ajudar a economizar bastante e fazer um projeto legal. Mas como que você vai fazer aqui a contratação do arquiteto? O arquiteto ele é fundamental para você conseguir ter um projeto de ponta a ponta. Todo o acompanhamento de obra, estrutura, tipos de revestimento, economia na compra, porque muitas obras você acaba comprando e você tem um custo muito grande de material que sobra ou que falta. Porque quando falta você tem que comprar de novo e às vezes aquele produto já não tem mais no mercado. Então, vale a pena sim contratar um arquiteto quando você não tem tempo para fazer isso. Só que a grande questão é, quando então não vale a pena contratar o arquiteto? Não vale a pena contratar o arquiteto quando você quer só um projeto de imóveis, de imobiliário. E aí, por que não vale a pena? Porque hoje o arquiteto ele tem uma visão do macro e ele tem uma visão de designer e de decoração muito grande, muito aprofundada. Vários tipos de revestimentos, ele consegue compor o projeto de uma forma bem legal. Só que, normalmente, o projeto de arquitetura, quando eles desenvolvem um projeto de marcenaria, eles pesam muito na mão. Eu trabalho com marcenaria e com móvel planejado há mais de 12 anos e eu sei do que eu estou falando isso com propriedade. Porque o que acontece? O arquiteto ele tem muita visão de ser um artista e cada projeto é a arte dele. E isso é super legal, mas tem muitos arquitetos, não são todos, que não visam o bolso do cliente final. E aí, com isso, acaba tendo um orçamento absurdamente alto que não entra em congruência do quanto você quer investir.
Então, o projeto de arquitetônico, ele é sim positivo, desde que você tenha dinheiro para investir nesse projeto, porque você vai investir mais no projeto, vai ter um projeto muito mais bonito, mas você vai investir mais, por mais que você economize em áreas de matéria-prima, que eu já tinha comentado com você anteriormente. Mas se você quer fazer uma parte do projeto, só um projeto mobiliário, quer trabalhar com a parte de marcenaria, um projeto funcional, hoje você tem uma função que você consegue fazer isso de forma mais barata. Como que seria isso? Primeiro, depende muito da empresa que você vai, mas a empresa que patrocina aqui o canal é a Valcenter. Lá na Valcenter, ela tem os seus parceiros arquitetos e todos os prestadores de serviços são ou designers de interiores ou arquitetos. Então eles vão conseguir desenvolver um projeto para você pensando na parte de layout, mas também pensando na parte de investimento. Porque se você for ver, na hora que você começar a rodar e pesquisar, você vai ver que o móvel planejado tem um custo absurdamente alto. Ele, na verdade, é o segundo custo mais alto do seu projeto. O primeiro é o próprio imóvel, o segundo é o planejado. E aí o que acontece? Quando o arquiteto vê isso e ele vê muita coisa, muita tendência, muita novidade, ele quer colocar isso no projeto. Não está errado, está certo. Fazer um projeto lindo e maravilhoso que você merece. Só que na parte da marcenaria, quem trabalha com isso todos os dias consegue equalizar o projeto e ter um projeto mais prático e funcional. E consegue ter uma redução de valores, porque não vai colocar tantos itens que geram muito valor. Mas qual que é o ponto negativo dessa estratégia que eu estou comentando com você? Se você for, por exemplo, lá na Valcenter e pedir um orçamento, os nossos designers vão conseguir desenvolver um projeto bem bacana para você. Só que ele não vai conseguir, por exemplo, fazer a combinação do tapete, da tinta, do tipo de revestimento. Então você vai ter que ter tempo para poder pesquisar, olhar, avaliar, buscar fornecedores. Então, como eu comentei, você tem que ter muito tempo livre para conseguir fazer todo esse processo. E o acompanhamento de obra. E o acompanhamento de obra, gente, gera muita dor de cabeça. Então, se você puder investir no arquiteto e tiver o dinheiro para investir no projeto que ele desenvolveu, vale muito, muito a pena, porque você não vai ter dor de cabeça. Agora, se você tem um investimento mais baixo e precisa de um bom projeto, você pode clicar no link que está aqui na descrição, solicitar seu orçamento e lá a gente vai desenvolver um designer de interiores, um arquiteto, para planejar e projetar todo o seu projeto. E aí, com isso, ele vai conseguir executar um projeto que seja funcional, com um custo de investimento um pouco menor do que você investiria com um arquiteto. E um projeto muito bacana. Então, essa é a forma de economizar na hora de fazer um projeto arquitetônico. Então, não estou dispensando o arquiteto. Até porque, se você precisar, por exemplo, fazer obras no seu imóvel, geralmente você precisa ter RT, que é a parte de aprovação, assinatura do arquiteto, porque existe cálculo estrutural e assim por diante. Mas, se você vai fazer só a parte do mobiliário, se você vai fazer não vai fazer toda a parte de reforma e quer ter uma economia, uma sugestão muito bacana é clicar aqui no link embaixo da descrição e solicitar o orçamento, conseguir um projeto muito bacana. Lá os designers vão fazer o briefing, vão entender o que você quer e te direcionar para ter um projeto muito bonito com um bom investimento. Espero que você tenha gostado do vídeo, já se inscreve no canal, segue a gente no Instagram.